Muito bem, boa noite a todos, queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Queria que você olhasse para quem está do lado. A série dessa noite, até o final do ano, se chama Jesus. Fala mais alto, Jesus. Glória a Deus, hein? Você sabe que a gente sempre busca a inspiração do Espírito Santo, né? Para trazer as séries, para trazer os anos, né? Uma vez que minha irmã falou para mim assim: Lucas, ô pastor, ano da celebração, hein? Esse ano não está para celebração, hein, pastor? Eu falei: irmã, muito pelo contrário, para tu celebrar esse ano tem que ser crente mesmo. Não brinco, pastorzão, aqui que aqui é... Tá? Para tu celebrar nesse ano que nós estamos vivendo, gente, tu tem que ser muito crente. Você tem que acreditar demais que Jesus está contigo, que Jesus está te abençoando, porque nós falamos tanto, né, Milena? Te louvarei, não importa. Essa parte a gente esquece, acho, não desce no coração. Não importam as circunstâncias. Aí, buscando ao Senhor, Deus falou comigo assim: filho, temos guardado vocês, eu tenho abençoado vocês, eu tenho enchido vocês com o Espírito Santo, eu tenho feito vocês serem usados com mais coragem e mais poder. E eu quero sim que a série tenha o meu nome para finalizar o ano, para que vocês sempre lembrem que não importa a circunstância, Jesus está conosco, amém, queridos? Então Jesus está conosco. E o título da mensagem então de hoje, pode botar lá? Vamos ter aqui, inclusive antes do título, vamos ter hoje Jesus o prometido, depois Jesus o enviado, Jesus o adorado e Jesus o Senhor. Mas o título hoje então é Jesus o prometido. Mais uma vez, isso aí. Pode passar o texto? Vamos ler o texto então e nós vamos trabalhar bem o tema de hoje, Jesus o prometido, né? Pode aumentar o meu retorno aqui um pouco, mas só um pouquinho mais aí, tá bom. Olha, gente, Gênesis 3, 14 ao 15 diz: então o Senhor Deus disse à cobra, né? Por causa do que você fez, você será castigada. Entre todos os animais, só você receberá essa maldição. De hoje em diante você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Eu farei que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça, e você picará o calcanhar da descendência dela. Amém, gente? Pode aplaudir o Senhor por esse texto? Então nós temos que falar sobre Jesus, o prometido. Porque, gente, Jesus não foi alguém que nasceu do nada e ninguém sabia da onde veio, ninguém sabia por que veio. Jesus não foi um acidente, como muitos acreditam. Jesus, queridos, foi alguém que estava sendo profetizado há mais de 3.000 anos. Mais do que isso, já estava sendo falado que um dia Deus iria enviar o seu Filho ao mundo. Mas por que que Deus teve que enviar Jesus? Teve que, de fato, então, usar profetas para que nós entendêssemos que ele teria que vir da mim? É muito simples, Gênesis já nos explicou aqui. Deus faz o casal Adão e Eva, você sabe, eu sempre falo a mesma coisa a vocês aqui, que nós temos que aprender sobre Gênesis sempre. Aquele casal amava a Deus, buscava a Deus, certo? Porém, se nós voltar um pouco no tempo, vocês vão ver que existia Deus Pai, como existe até hoje. Ao seu lado direito está Jesus Cristo, Filho, e logo do lado o Espírito Santo. A Bíblia fala que depois dele, Satanás ali, que na época era o Lúcifer, o anjo de luz, era um anjo de algo muito celebrado, era um anjo amado por Deus. Ele tinha uma terça parte dos anjos na mão dele para louvar ao Senhor, mas ele tinha uma pequena questão no coração dele, que era uma inveja de Jesus. Lúcifer começou a ter inveja da posição de Jesus. Muitos falam assim, que Lúcifer queria um lugar acima de Deus. Não. Lúcifer queria um lugar ao lado de Deus. Quem que estava ao lado de Deus, Léo? Jesus Cristo. Lúcifer queria ser a criatura mais amada do Deus Pai. Mas ele percebeu que o mais amado do Deus Pai era Jesus Cristo, cara. Aí ele pensou: vou derrubar esse cara. Vou impeachmentar Jesus. É bem assim, essa linguagem já entendo, até rir, né? Hoje o Brasil só fala em impeachment, não dá certo impeachment, não dá certo derruba. Nós estamos assim agora, derruba esse cara e não está dando certo, derruba outro cara. Mas eles queriam, então, Lúcifer, no coração dele, ele fez uma estratégia, no coração dele. A pergunta que se faz:
No céu tem pecado? No céu existe sujeira? Não. Mas no céu existe o livre-arbítrio, Diogo. No céu existe o livre-arbítrio. Quando Deus fez os anjos, Ele deu o livre-arbítrio. Porém, no céu, se um anjo, ou seja lá quem for, ter um desejo no coração de pecar, já é expulso na hora. Por quê? O pecado prático que suja o ambiente. No coração ainda dá para guardar. Então, quando Deus identificou em Lúcifer o desejo de pecar contra ele, a Bíblia fala o seguinte, que Deus falou para Lúcifer: Lúcifer, encontrei no teu coração um desejo contra mim, contra o meu filho Jesus. Você está expulso do céu. E a Bíblia fala que Miguel e Gabriel, dois arcanjos que são maiores que serafins, que o Lúcifer ali era um serafim, eles foram então aqueles que expulsaram o Lúcifer do céu. Olha que legal, gente, para nós começar a entender aqui. Provérbios fala que nós deveríamos guardar o nosso coração e fazer de tudo para impedir que na nossa mente entrasse impurezas, no nosso coração entrasse ódio, no nosso coração entrasse mágoa, porque o próprio Deus sabe que se no coração entrou, se não for tirado a tempo, ele vai se transformar em uma ação. Lúcifer, então, tinha impregnado no coração dele tomar o trono de Jesus Cristo. Já estava impregnado. Então, Deus Pai teve que expulsá-lo. Olha a revelação aqui, gente. Toda vez que você tenta governar a tua vida, você está tentando tirar o lugar de Jesus ao lado do Deus Pai. Toda vez que você recebe uma palavra de Deus e você não vive ela, você também está fazendo como Lúcifer, você está querendo impeachment Jesus do teu coração. Toda vez que você não pode fazer o que a Bíblia manda, você está agindo como Lúcifer. Você não quer Jesus reinando ali. O teu desejo é você tirar Cristo e entrar ao lado direito do Pai e dizer: paizão, agora eu vou fazer como eu quero, pode ser? A Bíblia fala então que Lúcifer cai do céu, se transforma em Satanás, os anjos, a terça parte cai junto, se transforma em demônios. Vamos para o próximo texto para nós entender agora o que houve ali. Mais um texto. Depois houve, temos o texto lá? Mais um texto, isso. Depois houve guerra no céu. Olha ali, gente. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, que combateu junto com os seus anjos. Mas o dragão foi vencido e por isso ele e os seus anjos não puderam mais ficar no céu. O enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra, chamado Diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra e os seus anjos também foram jogados junto com ele. Apocalipse 12, 7 ao 9. Vamos para o próximo texto ali. Então vi descendo do céu um anjo que tinha nas mãos a chave do abismo e uma corrente pesada. Ele agarrou o dragão, aquela velha cobra que é quem? O diabo ou Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Não quero falar aqui de milênio, essas coisas assim. Vamos deixar para uma hora, nós vamos ficar 3 anos estudando, Carol, e ninguém vai entender nada no final. Quando um cara fala com muita convicção do milênio, já larga o cara, que teólogo ele não é. Todos os teólogos sabem que aquele ninguém entende direito. Vamos para a parte que não entende. Que o diabo, queridos, simbolizado na cobra, ele então foi expulso do céu. Uma vez me perguntaram, pastor, por que Deus não exterminou o diabo? Por que Deus, quando Lúcifer pecou e se transformou em Satanás, não exterminou ele e a terça parte daqueles que se rebelaram? É bem simples, gente, que Deus ele não deve nada para ninguém. Deus não tem essa de queimar arquivo. Quando uma pessoa tem que executar outra, Renato, para que a outra não sobrevenha sobre mim, é porque eu acho que ela vai me ganhar. Imagina se Deus executa Lúcifer, os outros anjos vão ficar, por que Deus matou o Lúcifer? Por que Deus tirou a existência daqueles anjos que se levantaram contra ele? Segundo, toda vez que Deus faz uma criatura, Ele faz ela para ser eterna. Esse que é o problema, Rodrigo, isso que me dá medo, Rodrigo. Eu tinha 13 anos uma vez, estava conversando com um amigo meu, ateu, na época ele era ateu, eu também não era convertido, mas não era ateu. E ele disse assim: Edson, tu já percebeu que nós estamos presos no mundo? E, de certa forma, nós somos eternos, nós nunca vamos deixar de existir.
Eu falei, cara, não sei se eu fico feliz ou triste com isso aí. Porque se você e eu somos eternos, né, Renato? Se nós morrer hoje, para onde nós vamos? Vamos virar borboleta. É o que muitos aí creem, né? Vou virar um leão. Uau! Eu vou reencarnar. E assim eu vou reencarnando no bode, no boi, depois vou reencarnando na pessoa rica. Eu quero reencarnar num rico. Sim, Deus, chega de Bolsa Família. Eu quero reencarnar num milionário. Gente, aí a gente começa a filosofar, né? Para tentar acabar com a nossa dor. Mas a verdade é uma, queridos. Hebreus diz, ao homem está dado o nascer, o viver, o morrer e o juízo. No momento que você e eu morrer, queridos, quem estiver em Cristo, vai para o céu. Quem não estiver em Cristo, vai para o inferno. E não há nada que nós podemos fazer. Quem viu o filme do Deus Provedor, o último filme, que viu Lázaro no céu, né, e o rico no inferno, não tinha como mudar a situação. Eu fico preocupado, Cristian. Já pensou nós passássemos a nossa mísera vida aqui, 70 aninhos, 80, 100 no máximo, achando que é uma grande coisa. Curtir a vida de A a Z. Aí passar a eternidade no inferno, eu não queria, não sei você, mas eu não queria. Aí Deus permitiu então Satanás estar na terra para fazer o quê com aquele casal que estava ali adorando a Deus, celebrando a criação do Senhor. Satanás estava ali para uma coisa só: fazer com que fosse expulso também da presença de Deus. E vocês sabem que o diabo então, ele possuiu ali aquela conversa com Eva. Eva comeu do fruto, Adão comeu do fruto, e naquele momento o casal também foi expulso. A partir daquele momento, o homem foi expulso da presença de Deus, e toda vez que o homem é expulso da presença de Deus, ele está na mão de Satanás, ele está na mão do diabo. Não sei se você acredita nisso, mas uma pessoa do diabo não é só aquela pessoa que está bebendo, está drogada, está viciada, está falando palavrão, está possessa. Uma pessoa do diabo é aquela que não tem Cristo. Se você conhece alguém que não tem Cristo, ela está escravizada pelo diabo. Se você conhece alguém que não tem Cristo no coração, ela pode ser do mais alto nível de caráter. O diabo possuiu ela, Cristo. Marcelo, essa é a verdade. A gente fala assim, né? Que pecado é você se prostituir, pecado é você mentir, pecado é você roubar, pecado é você não ter Cristo. Eu falei isso em Cristal do Sul, Diogo. Tinha uma menina lá que estava participando, estava na casa ali. E eu falando sobre batismo, cara. Eu falando, gente, pecado é não ter Cristo. E comecei a falar, gente, muitos colocam Cristo, a figura de Cristo numa cruz, né? Ele morto na cruz ali, dá uma tristeza só de olhar. Quando na verdade ele morreu para que nós morrêssemos para o pecado, morrêssemos para nós mesmos, e ressuscitou para que nós vivêssemos uma nova vida. E fui falando ali. Aquela menina olhou. Eu também quero me batizar, pastor. Eu não quero mais estar na mão de Satanás. Eu quero Jesus hoje. Glória a Deus. Rapaz, vamos aplaudir bem forte. Porque ela entendeu, gente, que pecado não é o que tu faz, é o que tu não tem, que é Cristo. Quando tu não tem Jesus, evidentemente você vai fazer coisas que desagradem a Ele. Pecados, adultérios, mentiras, tudo o que você pode imaginar, inveja, tudo provém de não ter Cristo. Então quando eu pego e batizo uma pessoa, eu não estou dizendo muito bem, vamos agora matar esse maconheiro e levantar um santo, né? Vamos agora batizar esse bebum. Bebum, tu morra agora. Esse bebum está deixando de ser bebum. Está levantando agora um cara que só toma água. Rapaz do céu, pelo amor de Deus. O que está acontecendo com as igrejas nesse dia? Eu não entendo, cara. Uma vez um cara estava fumando, Cristo. Tem uma igreja aí. Todo mundo de branco se batizando. E o cara fumando assim. Também quero me batizar. Eu creio em Cristo. Não, tu não está fumando. Primeiro larga o fumo, aí depois de conversa. Gente, calma aí. Se é eu ali, você crê em Cristo, irmão? Creio, pastor. Então só larga o cigarrinho para tu não se queimar aqui. E o cigarro daí, pastor, trabalha isso no discipulado.
Porque os outros de terninho e gravata estão fumando o próximo. Estão fumando adultério. Estão fumando a inveja, o roubo, o adultério. E daí eles falam para o cara que está fumando um cigarro. Olha que mequetrefe. Qual que é o cigarro da tua alma? Gente, desculpa aí. Desculpa aí. Então nós temos que deixar de ficar olhando atitudes e entender que o pecado que nos está escravizando ao Satanás é nós não ter Cristo. Quando eu tenho Cristo, aí sim, Renato, é óbvio que o cara vai ser ministrado pelo Espírito Santo, por nós pastores, ele vai com o tempo, no tempo dele, largando os seus pecados, evidente, Xande, ele vai largando, tem que largar. Mas as pessoas, elas acham que a pessoa tem que vir santa para Jesus. Primeiro ela abandona os pecados e vem para Cristo, Léo. Quando na verdade ela tem que vir para Cristo, para quê? Para abandonar seus pecados. Então, gente, toda pessoa que não tem Cristo está nas mãos do diabo. Eu estive nas mãos do diabo por 17 anos. Eu sei muito bem, porque eu vi ele, né? Eu tocava heavy metal, era do Iron Maiden, aquelas loucuras. O Diogo também. O Diogo uma vez quase fez um pacto. O Diogo eu tenho que falar uma hora, Diogo. Pior que, né, Diogo? Eu fazia pacto com o diabo. Não era assim, Diogo? Tem os mais loucão. Tem o Diogão já aqui, ó. Mas eu conheço, porque eu também vim desse meio do rock. O diabo era presente, o diabo é bem presente ali sim. As músicas, 666, the number of, né? The beast. Mas quando eu entreguei a vida para Jesus, irmã, eu imediatamente vi o diabo me largando assim. Não porque eu era o cara, Rodrigo, mas porque entrou um cara dentro de mim mais forte do que ele. Entrou um cara mais forte do que ele. Jesus entrou, queridos, e aí eu deixei de ser, então, alguém escravo do diabo. Deixei de ser um escravo. Vamos pro primeiro ponto ali para nós conversar. Primeiro ponto, vamos lá. Passou o primeiro ponto já? Ainda não? Na guia? Já? Isso, isso aí, ó. Esse é o ponto. Depois a gente vai para os textos. Pode colocar, então, Jesus é o melhor de Deus. Esse é o nosso ponto único de hoje. Jesus é o melhor de Deus. A frase, então, pode passar a frase. O melhor de Deus já veio. E ele ainda está disponível para quem quiser vivê-lo. Nós temos um jargão no meio cristão, que é um jargão positivista. Nós somos influenciados por muitos ensinos da nova era, que tu tem que acreditar que sempre vai estar melhor o teu ano que vem. Não é aquela coisa, hein, Ervino? Ano que vem vai ser teu melhor ano, irmão. Eu profetizo. Eu tenho aquelas imagens de Facebook, o cara faz uma colagem e bota assim, você que está lendo aí, teu ano vai ser fantástico. Christian, alguém falou para nós ano passado que nós viveria o melhor ano da nossa vida. Vamos rir, gente. Alguém falou para nós, Marcelo, os profetas, né? Eu vejo um 2020 poderoso na tua frente. Vai prosperar, você vai voar. Foguete, tubarão. Aí o cara que estava com essa expectativa de que Deus tem que ficar me agradando cada ano que entra, que Deus tem que, Gilson, cada ano que entra tem que ser melhor. Eu tenho que ser mais rico, eu tenho que ser mais forte, eu tenho que ser mais influente. Eu sempre tenho que ser mais. Eu sempre tenho que ver o melhor de Deus, né? O melhor na cabeça deles, né? Acho engraçado os aniversários, os caras chegam assim, pastor, eu oro para que você tenha o melhor ano da tua vida. Eu falo, cara, não fala isso, porque e o próximo vai ser ruim daí. Fala que eu vou ter um ano legal. Porque se for o melhor da minha vida, os outros vão ser bons. É o jargão otimista que a gente usa. É bem legal, gente, eu entendo. Nós nos entendemos, nós somos queridos, somos carismáticos, mas sem teologia nenhuma. Como eu posso achar que o melhor de Deus vai vir ano que vem, se ele já veio há mais de 2000 anos atrás e se chama Jesus Cristo? Gente, quando você entende que o melhor da nossa vida, o melhor de Deus já foi enviado e já está habitando dentro de nós, é Cristo, tudo que eu for passar nessa vida, Lili, não pode me afetar. Não interessa. Estamos vivendo um tempo agora
que o planeta foi atingido, todos nós fomos atingidos, e alguns estão até se desviando por falta de fé, porque está diminuindo os recursos, porque é um tempo de dificuldade da adaptação. Por que estão se desviando? Porque eles tiveram uma expectativa no futuro, e não naquele que veio no passado. A minha expectativa deve estar em Cristo. Se eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Se eu não tenho Jesus, eu não tenho nada. Diz uma frase que fala assim, ó, o nada com Cristo é tudo, o tudo com Cristo é nada. Se você tem expectativas na tua vida com prosperidade, quem não quer prosperar aqui, gente? Todo mundo quer prosperar aqui, gente. Quem não quer, seremos hipócritas e dizer, Renato, a gente não quer ter uma vida boa, ter uma vida de sucesso, a gente não quer ter sim. Mas quem garante que você vai ter? Michael Schumacher, um dos homens mais top da Fórmula 1, foi com a sua família andar lá dele, esqueci o nome agora lá do esqui, bateu a cabeça, e aí? Acabou com tudo. Todos os milhões guardados, Márcia, foram dados para tentar resgatar o cara. Então, como você e eu podem garantir, Cássio, que amanhã nós vamos estar bem? E se acontecer alguma coisa com você e comigo aí? Você vai reclamar com Deus que Ele te prometeu que Ele daria tudo para você? Sabe quem prometeu isso, né? Tudo te darei, se prostrado me adorares. Satanás, sim, esse, tu pedra e dá. Mas é interessante, vamos passar para os textos agora, que Jesus, Ele foi prometido. Olha que legal, gente, vamos passar para os textos lá de Isaías. Isso. Olha que legal. O Senhor mesmo lhes dará um sinal. Está grávida, dará luz a um filho, a jovem está grávida, e porá nele o nome de Emanuel. Mais um texto, vamos passar mais um texto lá. Isso. Já nasceu uma criança, Deus mandou um menino que será o nosso rei, será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Será descendente do rei Davi, o seu poder como rei crescerá, e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a justiça e o direito, desde o começo para sempre. No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará que tudo isso aconteça. Mais um texto. O Senhor Deus diz, Belém e Efrata, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, num passado muito distante. Deus vai entregar os israelitas nas mãos do inimigo, que os dominará, até que nasça o filho da mulher, que está para dar à luz. Então os israelitas que estão no cativeiro voltarão a se reunir com seus patrícios na terra prometida. O rei virá e será o pastor do seu povo, governando com força que o Senhor lhe dará, e em nome do Senhor, o seu glorioso Deus. O seu povo viverá em segurança, pois o seu poder alcançará os lugares mais distantes do mundo. Amém? Pode aplaudir a Deus esse texto, gente? A Bíblia fala que Deus não faz nada sem antes revelar para os seus profetas. Isso que eu acho legal da parte de Deus. Tudo que eu estou vivendo hoje, queridos, eu já sabia antes, Cristo. Profetas me falaram, tive sonhos, tive visões. Em nenhum momento, Léo, nem um milímetro do que eu vivo hoje, Léo, não foi profetizado por alguém. Porque Deus faz questão, Léo, de falar assim, Léo, vai acontecer tal coisa na tua vida. E se tu crê, Léo, aquilo vai acontecer. E quando acontecer, você vai lembrar que não foi por causa das tuas forças, foi por causa da força de Deus. Quando acontece aquilo na minha vida e na tua vida, você percebe que já havia sido profetizado. Deus já sabia o futuro. E Deus, então, Ele percebe que a humanidade está escrava das mãos de Satanás. E Ele, então, começa a prometer, através dos profetas, que um dia Ele mandaria Jesus Cristo, o único Filho, para nos libertar das mãos de Satanás. Só que olha que interessante, gente. Para Deus criar essa mentalidade no povo, Ele teve que levantar Abraão. Abraão levanta então ali o povo de Israel. O povo de Israel então se torna um povo exclusivo, um modelo de povo de Deus. Ali tem sacerdócio, ali tem sacrifício, ali tem sangue para perdão de pecados, ali tem templo, ali tem leis e dogmas. Tudo isso para mostrar a eles que um dia viria um último cordeiro, um último sacerdote, alguém que de fato ia libertá-los de Satanás. Marcelo, se tu for para Israel, eu tentei mandar meu livro para Israel, Os Salvos do quê? Tu acha que eles deixaram? Não. Tinha uma cruz na capa.
O judeu, né, Léo? Pergunte quem é Cristo, André, para um judeu. Sabe o que vai falar dele? Ele é um falso profeta. Jesus foi um rebelde que dividiu a nossa religião em judaísmo e cristianismo. Mas por que ele foi rebelde? Bem simples, ele ficou falando para todo mundo que ele ia ser o grande Messias, nós estamos esperando o Messias. O cara morreu numa cruz. Cadê ele? As promessas dizem que quando o nosso Messias vir, ele vai governar, ele vai reinar. E o povo de Israel foi escravizado pelos babilônios, pelos egípcios, pelos sírios e finalmente pelos romanos. Quando Jesus vem para a terra, Israel está sendo dominada pelos romanos. E quando Jesus veio, ele disse: ei, eu sou o Messias das profecias. Meu Deus, o povo é bem louco, rapaz do céu. Fizeram campanha, panfletagem. Jesus Cristo 777, vota esse cara aqui. Vamos votar, vamos votar. Esse cara aqui sim, vai nos libertar do Satanás? Não, das mãos de Roma. Aí começou a vir os discípulos. Aí João Batista olhou para Jesus. Não sou digno nem de desatar as correias da sandália, rapaz. Ele é o presidente. Ele vai reinar aqui em Israel. Estou preparando o caminho, né? Aí Jesus começa o ministério, Diogo. Cura o cego, cura o surdo, só anda com mais pessoas mais humildes. Aí ele começa a falar que vai morrer numa cruz. João Batista está na cadeia e ele fica sabendo. Ele pede o William, viu? Pergunta para Jesus se é esse mesmo Messias que ia vir. Eu acho que fiz a campanha errada. O cara está falando em morrer aí, não estou entendendo, cara, porque eu investi, eu paguei para que ele fosse presidente de Israel. Agora quer falar em morrer na cruz e reino dos céus. Ih, rapaz. Gente, todos os discípulos andando com Jesus estavam tendo essa expectativa, que Jesus iria derrubar Herodes, impeachment Herodes, né? Aquela coisa, e tomar o trono. E Jesus ia ser o presidente do céu. Felipe, quando Satanás chega para Jesus, ele fala assim: ei, olha esses reinos aqui. Ele mostrou todo o reino de Israel, todos os reinos, Roma ali, ele mostrou os impérios, e disse: Jesus, agora é hora de tu reinar. O pessoal fez campanha. Eu garanto que eu vou subornar as urnas. Vou fazer uma fraude eleitoral e tu entra ali, rapaz, deixa comigo. E Jesus diz o que para ele? Lembra? Só a Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Eu não estou aqui para reino humano, eu estou aqui para reinado espiritual. Gente, olha que interessante, Jesus não veio para reinar Israel, Jesus veio para reinar na tua e na minha vida. Jesus não veio para nos libertar de Roma, de algo político. Jesus veio para nos libertar das mãos de Satanás. Jesus veio para nos libertar de nós mesmos, queridos. E é óbvio que Jesus não veio só para libertar Israel. Ele veio para libertar o Brasil, a Itália, a França, Portugal, Chile, Bolívia, Equador, Peru. Ele veio para libertar todas as nações. Você acha que Jesus ia trocar todas as nações por uma? Satanás estava muito enganado, gente. Se ele fica com Israel, ele perde todo o governo dele, Márcia. Todo o governo dos anjos, todo o governo da nossa vida aqui. Se ele pega Israel, ele perde tudo. Jesus, a Bíblia fala em Colossenses 3, que dele, por ele e para ele são todas as coisas. São o quê? Todas. Então o judeu, ele não conseguiu entender. Você vai começar a entender melhor os evangelhos. Quando Jesus morre na cruz, querido, sabe o que fez Judas trair Jesus, Neri? Agora, eu gosto de Neri, porque o Neri também é profeta. Judas era o melhor discípulo de Jesus, o mais inteligente, o mais top. Ele era assessor de Jesus. Ele era aquele cara que ia fazer Jesus entrar no trono de Israel rapidinho. Quando ele viu que Jesus não queria ser político, Léo, Judas pensou: pô, o cara é uma fraude. Eu querendo uma grana em cima desse cara, eu ia ganhar um monte de coisa legal, suborno político, bota top. Quanta coisa eu ia ganhar, eu ia ficar ganhando benefício. Eu ia perpetuar a política. Ia botar meus filhos, meus netos, né, Marcelo? Pô, Jesus agora me fala em morrer? Quer saber?
eu vou forçar esse cara a dar de frente com o Império Romano. Vendeu Jesus, fez um monte de coisa, você sabe a história. Quando ele viu que Jesus não reagiu, porque é um jogo político de Judas, ele era político, né? Engraçado Judas ser político, nada a ver, né? Quando ele percebeu que Jesus não reagiu, Léo, ele botou Jesus na prova. Agora tu vai reinar em Israel. Falaram mal de ti, vai agora. Ele, cara, Jesus não reagiu. Ele está sendo açoitado, cara. Ele é um cara inocente, ele não tem paixão por poder. Ele realmente tem algo diferente aí que eu não sei o que é isso aí mais. A Bíblia fala, então, que Judas se mata enforcado. Em vez de ele se arrepender, ele preferiu ir por remorso e se matou. Quando Jesus morre na cruz, queridos, todos os discípulos abandonam ele, porque todos ali estavam esperando um líder político. Lucas 24 fala que tinha 2 discípulos caminhando tristes a caminho de Emaús, e Jesus chega no meio deles e fala: e aí, galera, paz do Senhor? O que estão conversando? Eles olham para Jesus, amado. Como, não sabe o que está acontecendo? O quê? Em vez de Jesus se fazendo, o que aconteceu? Tinha um tal de Jesus aí, cara, que a gente seguiu um tempão, nós fizemos campanha. Tinha que ver, as pesquisas eleitorais estavam bombando, Marcelo. 70%, 80%, era nós aqui. Aí o cara pega e morre numa cruz, falando para Jesus isso, imagina Jesus ouvindo isso. Porque quando nós estamos frustrados com expectativas que Deus não gerou no nosso coração, o próprio Deus fala com a gente e nós não conseguimos ver. Existem problemas que não foi Deus que gerou, foi você que gerou. Existem coisas que você e eu estamos vivendo, dificuldades que não foi Deus que te colocou, foi você que colocou achando que foi Deus. Tem coisas que você crê até hoje que não é de Deus. E quando não acontecer, você vai ficar bravo com quem? Com Deus. Estou apaixonada por aquele homem. É a promessa de Deus na minha vida. Eu fico Deus mexendo no trono, pegando o raio. Não é assim? Mas eu orei, mas eu pedi, e eu sinto paz. Aí casa, não preciso nem dizer o que vai acontecer. Pancadaria, divórcio, tudo que pode imaginar, abuso, violência física. Aí, Francisco, a pessoa pega e fala o quê? Deus me traiu. O Senhor tinha me dito que era Ele, e Deus, eu? Tu me dissestes. E Deus, filha, calma aí, vamos começar por partes. Eu não te falei nada. Tu fabricou a minha voz aí. E o cara abre uma empresa. Deus falou comigo em abrir essa empresa. Daí veio 2020. Alguns prosperaram, né? Empresas prosperaram, fast food, estão bombando. Facebook, então, está quase no quarto lugar mais rico do mundo. Aí você fala assim: Deus, por que o Senhor prometeu isso para mim? E Deus fala a mesma coisa. Quem disse que eu prometi isso para você? Aqueles discípulos criaram uma falsa expectativa em Cristo. E é tão interessante que quando Jesus então começa a falar: como vocês custam a entender a lei de Moisés e os profetas, eu não estou aqui para reinar sobre Israel apenas, eu estou aqui para reinar na tua vida, no mundo inteiro, no planeta inteiro, no universo inteiro, agora, hoje e para todo sempre. Só que aqueles discípulos, eles estavam com a mente pequena, queriam um governo político. Aí Jesus entra na casa daqueles homens, levanta o pão e diz: dou graças. Aqueles dois vão para trás. Ih, rapaz, ele fez isso uma vez e não multiplicou os pães. É Jesus. Aí quando a Bíblia diz o quê? Os homens percebem que é Jesus, Diogo, e Jesus some. Eles voltam e vêm contando: gente, rapaz, não sei o que aconteceu, mas Jesus ressuscitou. Quem sabe agora você pega o governo. É tão louco o que aconteceu aqui, gente. Jesus ressuscita, aquela coisa gloriosa, né?
A Bíblia fala que enquanto ele esteve morto na cruz, o corpo de Jesus estava morto na cruz, o Espírito de Jesus foi até o inferno, aonde está então ali, o inferno não é esse que ele vai ser mandado, esse ambiente que o Satanás habita hoje, como os demônios. Satanás e os demônios estão dançando funk lá, gente. Tum, tum, Jesus morreu, tum, tum. Jesus morreu. Tum, tum, pam, pam, pam. Os homens são nossos. Pam, 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 pam. Aí, quem que entra dentro do inferno? Quem que entra dentro do inferno? Ah, rapaz, eu queria ver essa cena. Quem morreu aí? Que dança é essa aí? Satanás saca as chaves, né? Que ele botou um monte de algema na humanidade, em todos nós, né? E fechou, né? Então, só ele podia abrir. Aí Jesus chega, pode passar essa chave aqui. Fica imaginando os demônios caindo no chão, ficando endemoniado. E Jesus pega, agora, Satanás, qualquer um que entregar a vida a mim, vai ser liberto de tudo vocês, seus mequetrefe. E a Bíblia fala então, a Bíblia diz então, irmãos, que Jesus, eu vim imaginando aquela cena, ele está lá, ele levanta a mão, o corpo aqui, dobra o lençol, deixa tudo organizado, interessante, né? Deus é um Deus de ordem. Só o teu marido que não faz, mas o homem então, Jesus dobra o lençol. A rocha, a pedra se... Rapaz, eu tô louco aqui. A rocha se move ali, os anjos, né, empurram. As mulheres presenciam Jesus, então aparece uma mulher antes, sabe por quê? Porque a notícia vai mais rápido, né? Por causa disso que... Capaz, gente, isso aqui é uma brincadeira, você sabe que é brincadeira. A mulher, eu sempre digo assim, fizeram uma pesquisa que a mulher fala 10 vezes mais que o homem. Porque o homem não sabe ouvir. O homem sempre fica perguntando, não entendi, amor. Não entendi, o que tu quer dizer com isso? Elas falam 10 vezes mais que o homem que não entende. Mas Jesus quebra os muros do preconceito, porque a mulher naquela época não era valorizada, e para quem Jesus aparece? Uma mulher, cara, aparece para as mulheres que levam a notícia, enfim. Glória a Deus, hein? Glória a Deus. Jesus é bom, né? Aí, queridos, vocês vão ver o seguinte. Marcelo, agora é para nós chorar de tristeza ou de graça, não sei o que vai fazer aí. Jesus está 40 dias ressuscitado, imaginando onde é que eles tinham entendido, então, que ele não veio para libertar de Roma, que ele não veio para ser um presidente político, ele veio para ser governador e resgatador de Satanás ali, libertar as pessoas espiritualmente. Aí Pedro, no último dia de Jesus, imagine só, Jesus está se despedindo, é o último dia, ele vai subir aos céus de volta ao trono, olha que espetacular, de volta ao trono. Aí Pedro chega a Jesus, é agora que o senhor vai virar presidente? Atos capítulo 1, leiam lá, é agora que o senhor vai restaurar todas as coisas em Israel? Eu fico imaginando Jesus assim, cara, eu fico tentando imaginar. A Bíblia fala que o pastor de uma igreja é um anjo, né? Ao anjo da igreja, né? Um cara falou que às vezes os pastores têm que ser anjo mesmo para suportar certas coisas. Fico imaginando Jesus, Diogo, todo o tempo dizendo que ele veio para libertar de Satã, Gustavo. Ele ressuscita e os caras chegam, viu, agora que é a hora de você virar presidente político. E Jesus, olha, quer saber? Ide por todo o mundo. Está entendendo? Mundo. E pregai o quê? O evangelho. Depois de ver essas coisas, eu já vi que vocês não entenderam nada. Não vou perder tempo explicando, meu pai está chamando lá em cima. Só prega, velho. E Jesus então volta à direita do Deus Pai. Ele tem a chave. E toda vez então que alguém entrega a vida para ele, Jesus vem e tira as algemas das nossas mãos. Então esse Jesus prometido, ele veio para libertar-nos do pecado de Satanás. Vamos para a conclusão lá, gente? Vamos para a conclusão? Quero encerrar já. Se a melhor coisa que aconteceu na sua vida não se chama Jesus, ou se sua expectativa de futuro não o tenha como prioridade, então você deve repensar e reorganizar seus valores. Gente, eu não estou esperando, Sabrina, o melhor de Deus chegar na minha vida. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, chegou esse melhor.
Se Deus quiser me abençoar, amém. Se Deus não quiser me abençoar, amém também. Eu sou como Davi, queria que você fosse como Davi também, quando escreveu em Salmos: Deus, pode tirar de mim qualquer coisa, mas não retire de mim o teu espírito e a alegria da tua salvação. Salmo 23, versículo 1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em outra tradução do hebraico, se tenho Deus, eu não vou sentir falta de nada. Se eu tenho Jesus, mesmo eu vivendo dificuldades, dores, sofrimentos, doenças, tristezas, eu me mantenho firme, porque o melhor eu já tenho. A tua expectativa de futuro só vai fazer sentido quando no presente você entender que não vai surgir algo melhor, Renato, do que você já tem hoje. O melhor já está em nós. Fique de pé, por gentileza.